Bem-vindo ao Momento Audiobook. Se você está pronto para explorar caminhos de crescimento pessoal, te convido a se inscrever no canal e dar aquele like. Juntos, vamos trilhar o caminho do autoconhecimento. A escolha é uma limitação. Podemos pedir à divindade, que conhece o nosso projeto individual, para curar todos os pensamentos e memórias que estão nos refreando neste momento. O Dr. Eulen voou para Austin, Texas, para passar alguns dias comigo em outubro de 2006. Quando o busquei no aeroporto, começamos imediatamente a falar sobre a vida, Deus, programas, limpeza e outras coisas. O que você acha que é diferente agora do que quando você fez o primeiro treinamento de Ho'oponopono? Pensei por um momento e respondi, parei de querer controlar tudo. Entreguei os pontos. Tudo o que faço agora é purificar, apagar e tentar chegar a zero. Fomos jantar e eu lhe disse que estava desapontado porque o meu livro sobre P.T. Barnum não estava vendendo bem. Joseph, você precisa amá-lo. Eu queria que o meu livro vendesse, de modo que não entendi o que o amor tinha a ver com aquilo. Joseph, se você tivesse 3 filhos e um deles estivesse atrasado na escola, você lhe diria que estava desapontado com ele? Não, repliquei. E de repente um lampejo me atingiu com força. O livro é um filho meu, e eu estava dizendo que ele não era tão bom quanto os meus outros filhos. Senti isso em um grau tão real que quase comecei a chorar no restaurante. Você entendeu, Joseph, disse o Dr. Eulen. Você precisa amar todos os seus filhos. Comecei a me sentir péssimo ao ter alienado meu filho por ele não ter tido um bom desempenho na escola da vida. Eu me senti genuinamente arrependido. Comecei a dizer mentalmente para o divino, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado, enquanto mantinha no coração a impressão do meu livro. Depois, quando cheguei em casa e vi o meu livro, eu o peguei e apertei contra o coração, abraçando, amando, pedindo perdão por não tê-lo apreciado apenas por existir. No dia seguinte ao que o Dr. Eulen chegou à minha área, fui ao encontro dele. Estava sentado em uma mesa com 2 mexicanas aposentadas que pareciam penduradas em cada palavra que ele dizia. Diga a estas senhoras o que você faz, pediu o Dr. Eulen. No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem meus ou de outra pessoa. Hoje, não interfiro neles, mas limpo as memórias que os causaram. Enquanto faço isso, eles são resolvidos, e eu fico bem enquanto isso acontece. Joseph, você pode dar um exemplo para elas? A minha irmã me deixa frustrado, confessei. Ela estava vivendo do seguro-desemprego, a sua casa foi invadida, a sua identidade foi roubada e outras coisas. Ela não é feliz, o que me deixa frustrado. Tentei ajudá-la enviando para ela dinheiro, livros, filmes e até mesmo DVD player para que ela pudesse assistir aos filmes. Ela não faz nenhum esforço para mudar. Mas agora não tento mais modificá-la. O que você faz? Perguntou uma das mulheres. Eu trabalho em mim, respondi. Agora entendo que a vida que ela vive não tem nada a ver com algo que ela esteja fazendo. É um programa, ou memória, que está sendo encenado, e ela ficou presa na rede dele. É como se ela tivesse pegado um vírus. Não é de modo algum culpa dela. E o fato de eu sentir o que está acontecendo, de eu sentir a dor dela, significa que eu compartilho o mesmo programa. Preciso fazer uma limpeza. E enquanto for fazendo essa purificação, o programa também se desprenderá dela. Como você faz essa limpeza? Tudo o que faço é repetir sem parar eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado. O Dr. Eulen explicou que a simples frase eu te amo contém 3 elementos que podem transformar qualquer coisa. Ele disse que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação. Prossegui explicando o que eu achava que estava acontecendo. As frases que eu pronuncio são como as palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo. Quando recito as frases, que emergem como um poema, estou me abrindo para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora. Em determinado momento, o Dr. Eulen me afetou profundamente quando explicou que a única escolha que temos na vida é fazer ou não a limpeza.
Agimos sempre em função da memória ou da inspiração, explicou ele. Ponto final. Retruquei. Eu sempre disse às pessoas que elas têm escolha de se basear ou não na inspiração. Isso é o livre-arbítrio. O divino envia uma mensagem e podemos agir ou não em função dela. Se o fizermos, tudo estará bem. Se não o fizermos, poderemos ter problemas. A sua escolha é fazer ou não a limpeza, disse ele. Se você estiver purificado, quando a inspiração chega, você simplesmente age. Você não pensa no assunto. Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma coisa, e essa coisa é a memória. Limpe a memória e você não tem escolha. Você tem apenas a inspiração e age de acordo com ela, sem pensar. Ela apenas existe. Uau! Esse discernimento realmente me abalou. Eu me senti mal pelo fato de já ter escrito e dito que escolha é o livre-arbítrio, quando agora aprendi que o livre-arbítrio significa que ainda estamos emperrados na memória. Quando estamos no estado zero e não existe limite, só fazemos o que existe para fazermos. Ponto final. Como mencionei anteriormente, ministrei certa vez um seminário que se chamou The Secret of Money. Eu disse a todos os presentes que eles teriam dinheiro se fizessem uma limpeza. Se eles estavam duros, é porque não estavam purificados. As memórias podem manter o dinheiro afastado, disse ele. Se você estiver purificado em relação ao dinheiro, você o terá. O universo dará a você e você o aceitará. São as memórias que se repetem que o mantêm afastado de você ou que impedem você de vê-lo. Como posso me purificar? Repetindo "eu te amo" o tempo todo. Eu digo isso para o dinheiro? Você pode amar o dinheiro, mas é melhor dizê-lo para o divino. Quando você está em zero, você não tem limite e até mesmo o dinheiro pode vir até você. Mas, quando você está na memória, você o impede de se aproximar. O dinheiro está cercado de memórias. À medida que você faz uma limpeza nelas, elas são purificadas para todo mundo. Reparei que ele dava livremente o seu dinheiro. Fomos a uma pequena loja. Ele comprou algumas peças de vitral para os amigos. Em seguida, ele jogou uma nota de $20 sobre o balcão e disse, "E isto é para você." O balconista ficou naturalmente surpreso. O Dr. Eulen acrescentou, "É apenas dinheiro." Mais tarde, em um restaurante, dei uma gorjeta enorme para a garçonete. Ela ficou olhando, boquiaberta. "Não posso aceitar isso", retrucou ela. "Claro que pode", repliquei. Mais tarde ainda, tive a ideia de lançar um produto que eu tive certeza de que me faria ganhar muito dinheiro. O Dr. Eulen ressaltou o seguinte, o universo recompensou a sua generosidade. Você deu, de modo que ele está retribuindo. Ele lhe ofereceu essa inspiração. Se você não tivesse sido generoso, ele não o estaria sendo agora. Ah, e ali estava o verdadeiro segredo do dinheiro. Não existe um fim para a quantidade de ideias e dinheiro que você pode receber quando abandona a sua necessidade e deixa que tudo venha para você. O segredo, como sempre, é apenas continuar a purificar, purificar, purificar. O que os terapeutas devem fazer quando atendem os clientes? Perguntei, desejoso de investigar métodos específicos para ajudar a curar as pessoas. Simplesmente amá-las, respondeu o Dr. Eulen. Mas e se uma pessoa nos procura porque estava traumatizada em algum momento e ainda não conseguiu superar o problema? Perguntei, com a intenção de encurralar o Dr. Eulen e obrigá-lo a me fornecer um método que eu pudesse utilizar. Tudo o que as pessoas desejam é ser amadas, replicou ele. Não é o que você quer? O que você diz é irrelevante, desde que você ame a pessoa. Ele prosseguiu explicando que os terapeutas acham que estão aqui para ajudar ou salvar as pessoas. No entanto, a função deles na realidade é curar a si mesmos do programa que vem nos pacientes. À medida que essas memórias são canceladas no terapeuta, elas vão sendo canceladas no paciente. Lembre-se de que a pessoa que você vê no espelho é você. Você compartilha a experiência dela. Faça uma limpeza no programa compartilhado e vocês dois ficarão bem. Estamos vivendo em um mundo acionado pelas convicções. Independentemente daquilo em que você acredita, essa convicção funcionará. De qualquer forma, levará você até o fim do seu dia.
Ela moldará as suas experiências e as transformará em ideias que fazem sentido para você. E quando alguma coisa acontece que não parece combinar com o seu sistema de visão de mundo, crenças, você encontrará uma maneira de racionalizá-la e obrigá-la a se encaixar no que você quer. Ou então você toma um tranquilizante. É a nossa mente que nos faz beber demais, comer demais, nos divertir, roubar, mentir e até mesmo passar tempo demais nos preocupando com a maneira como o mundo funciona. A nossa mente atrapalha o fluxo natural das coisas. A nossa mente sabe que está condenada e não consegue suportar essa ideia, de modo que constrói vícios que fazem com que ela se sinta bem e que podem ajudá-la a sobreviver. Na realidade, seja lá o que isso for, a sua mente é a interferência que impede que você experimente a bem-aventurança deste momento. Você chegou ao mundo com um domingo. Você pode saber de imediato qual ele é ou não. Você pode nem mesmo saber agora qual dom é esse. Em algum momento você o sentirá dentro de você. A sua mente irá avaliá-lo. Se ela considerá-lo nocivo, você irá procurar a terapia, ou métodos, drogas ou vícios para lidar com ele, escondê-lo, resolvê-lo, liberá-lo ou aceitá-lo. Mas, depois que você remover essa interferência que o está impedindo de agir em função do seu dom, você agirá de acordo com ele. A sua escolha é seguir ou não a corrente. Isso é o livre-arbítrio. Algumas pessoas o chamam de livre não-arbítrio porque a sua verdadeira decisão é agir ou não em função do impulso. Charutos, hambúrgueres e matando o divino. A limpeza ajuda a reduzir a hipoteca sobre a sua alma. Certo dia, o Dr. Eulen quis sair para comer alguma coisa. Fomos então para o Burger Bar, e estacionei o carro. Entramos e nos sentamos. O cardápio não continha muitas opções de comidas saudáveis, quer um cheeseburger de 2 andares no pão branco, pediu o Dr. Eulen. Fiquei boquiaberto. Na minha opinião, aquela comida era precursora de um ataque do coração. Carne? Queijo? Ainda por cima no pão branco? Eu não conseguia acreditar. Também não conseguia acreditar que eu pedirá a mesma coisa. Imaginei que, se era bom para o xamã, também deveria ser bom para mim. Você não está preocupado com o queijo, a carne e o pão? Perguntei. Nem um pouco, retrucou ele. Como um cachorro quente apimentado todos os dias no café da manhã. Adoro esse tipo de comida. Mesmo? O que é perigoso não é a comida, explicou o Dr. Eulen, e sim o que você pensa a respeito dela. Eu ouvirá esse comentário antes, mas jamais acreditara nele. Eu pressupunha que o sólido sobrepujasse o pensamento. Mas talvez eu estivesse errado. Ele prosseguiu explicando o seguinte: antes de comer qualquer coisa, digo mentalmente para a comida, eu te amo. Se estou trazendo qualquer coisa para esta situação que faria com que eu me sentisse mal enquanto estivesse comendo você, não é você. Não é nem mesmo eu. É algo que ativa aquilo pelo que estou disposto a ser responsável. Em seguida saboreio a refeição, porque agora a comida está purificada. Uma vez mais o discernimento do Dr. Eulen me surpreendeu e me despertou. Eu passará tanto tempo lendo a respeito de problemas de saúde e advertências sobre a comida que não conseguia apreciar um simples hambúrguer. Decidi então fazer uma limpeza. Quando a comida chegou, eu a comi com grande prazer. Este é o melhor hambúrguer que já comi, disse o Dr. Eulen. Ele estava tão impressionado que pediu para falar com o cozinheiro e em seguida agradeceu ao homem. Este não estava acostumado a que as pessoas elogiassem os seus hambúrgueres fritos em uma grande quantidade de óleo, de modo que não soube o que dizer. Nem eu. Na sala de ginástica. Parece irônico eu me exercitar de manhã e fumar à noite, mas a minha vida é assim. Entretanto, eu estava preocupado com a possibilidade de o Dr. Eulen fazer algum comentário sobre o fato de eu fumar. Mostrei a ele os meus diferentes tipos de aparelhos, fotografias de fisiculturistas famosos nas paredes e certificados que recebi dos concursos de preparo físico dos quais participei. Tentei mantê-lo afastado dos charutos que estavam sobre um banco, mas ele reparou neles. O que é isto? Perguntou. Charutos, respondi com um suspiro. Você fuma enquanto se exercita? Não, eu fumo à noite, expliquei.
é a hora em que medito. Eu me sento no terraço, fumo e sinto gratidão pela minha vida. O doutor Len ficou em silêncio por um momento. Eu esperava que ele começasse a enumerar todas as estatísticas que mostram por que fumar faz mal à saúde. Finalmente, ele disse: Acho lindo. Você acha? Perguntei. Achei que você ia me ridicularizar por fumar, acabei confessando a ele. Uma pessoa leu o meu blog, viu que eu mencionava charutos e me escreveu dizendo que eu estava colocando toxinas no meu corpo e causando dano a mim mesmo. Imagino que essa pessoa nunca tenha ouvido falar no costume dos índios norte-americanos de passar o cachimbo da paz, comentou ele, ou em como fumar em muitas tribos é um rito de passagem e também uma maneira de estabelecer um vínculo, compartilhar e ser uma família. Eu estava novamente aprendendo que o segredo para o Dr. Len é amar todas as coisas. Quando fazemos isso, a coisa se modifica. Fumar faz mal quando achamos que faz mal, os hambúrgueres são nocivos quando achamos que eles são nocivos. Como acontece com tudo nas antigas tradições havaianas, tudo começa com o pensamento, e o grande agente de cura é o amor. Eu estava finalmente começando a compreender o Dr. Len e a perceber como é importante chegar ao estado de limite 0. Mas nem todo mundo sentiu o mesmo que eu. Certa noite, ofereci um teleseminário e contei a todo mundo as minhas experiências com o Dr. Len, cuja maioria eu descrevi aqui. As pessoas ouviram atentamente e fizeram perguntas. Pareciam entender o que eu estava explicando. Mas, para minha surpresa, no final da chamada, elas retomaram o seu modo habitual de pensar. Embora todas tenham concordado que precisamos assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, aquelas pessoas estavam, uma vez mais, falando sobre os outros. Admito que inicialmente achei isso frustrante, mas depois compreendi que eu também tinha que fazer uma limpeza nisso. Afinal de contas, se eu assumo 100% de responsabilidade pelo que eu experimento, eu estou experimentando aquelas pessoas. E se a única ferramenta que posso usar para fazer a purificação é eu te amo, então eu preciso fazer uma limpeza no que vejo nos outros, já que o que eu vejo neles está em mim. Essa pode ser a parte do Ho'oponopono mais difícil de entender. Não há nada lá fora. Tudo está em você. Tudo que você experimenta, você o faz dentro de si mesmo. Enquanto escrevo estas linhas, estou dizendo eu te amo nos meus pensamentos, por trás das palavras, por trás da digitação, por trás do computador, nos bastidores. O fato de eu dizer eu te amo enquanto trabalho, escrevo, leio, me divirto, converso ou penso é a minha tentativa de purificar, apagar e eliminar tudo entre mim e zero. Você consegue sentir o amor? O Dr. Len nos ensina a entregar os pontos e confiar no divino enquanto purificamos constantemente os pensamentos e as experiências que vêm à tona no que diz respeito a ouvir o divino. Por meio desse trabalho contínuo, podemos eliminar as ervas daninhas dos programas para que possamos conduzir melhor a vida com tranquilidade e dignidade. O Dr. Len está sempre lembrando a mim e a todas as outras pessoas, o divino não é um concierge. Não pedimos coisas, nós simplesmente fazemos uma limpeza. Quando estive em Varsóvia, na Polônia, no final de 2006, decidi apresentar a ideia de limite zero e do estado zero à minha audiência. Passei 2 dias lá falando sobre o marketing hipnótico e o meu livro The Attractor Factor. Descobri que as pessoas eram abertas, amorosas e estavam ávidas por aprender. Assim, ensinei a elas o que compartilhei aqui com você. Ou seja, que somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida e que a maneira de curar tudo é simplesmente dizer eu te amo. Embora a minha apresentação tenha sido feita com a ajuda de um tradutor, todos pareciam estar absorvendo cada palavra que eu pronunciava. Mas um homem me fez uma pergunta interessante. As pessoas aqui na Polônia passam o dia inteiro rezando para Deus e indo à igreja, e no entanto tivemos guerra, a nossa cidade foi bombardeada por Hitler, vivemos muitos anos debaixo de uma lei marcial e temos sofrido. Por que essas orações não funcionaram? E o que essa prece havaiana tem de diferente? Fiz uma pausa para pensar na resposta correta, desejoso de que o Dr. Len estivesse presente para me ajudar. Em seguida, dei a seguinte resposta. As pessoas não recebem o que dizem, mas sim o que sentem. A maioria das pessoas que rezam não acredita que será ouvida ou ajudada.
Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas, o que significa que atrairão uma quantidade maior do que estão sentindo, ou seja, de desespero. O homem que fez a pergunta pareceu entender e aceitar a minha resposta. Ele assentiu com a cabeça. No entanto, quando voltei aos Estados Unidos, escrevi para o Dr. Eulen e perguntei-lhe o que ele teria respondido. A maioria das pessoas reza como se não tivesse nenhum poder ou responsabilidade. Entretanto, no Ho'oponopono, somos totalmente responsáveis. A prece é pedir perdão pelo que quer que haja em você que causou a circunstância externa. Uma coisa estava me incomodando em relação ao meu trabalho com o Dr. Eulen. À medida que eu continuava a crescer e ter novas ideias, comecei a ficar preocupado, achando que todos os meus livros anteriores estavam incorretos e iriam induzir as pessoas ao erro. Em The Attractor Factor, por exemplo, elogiei o poder da intenção. Agora, anos depois de escrever o livro, eu sabia que a intenção era um divertimento do tolo, um brinquedo do ego, e que a verdadeira fonte do poder é a inspiração. Eu agora também sabia que aceitar a vida é o grande segredo da felicidade, e não controlar a vida. Um enorme número de pessoas, inclusive eu, estava fazendo visualizações e afirmações para manipular o mundo. Agora eu sabia que isso não é necessário. O melhor que temos a fazer é seguir a corrente enquanto purificamos constantemente qualquer coisa que apareça no nosso caminho. A verdade por trás da história. Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade. Eu ainda tinha perguntas a fazer ao Dr. Eulen. Ele não tinha me contado toda a história a respeito do seu trabalho no hospital psiquiátrico. Você nunca viu os pacientes? Perguntei de novo certo dia. Nunca. Eu os via no corredor, mas nunca os atendi como pacientes no meu consultório, respondeu ele. Certa vez um deles me disse, você sabe que eu poderia matá-lo. Aposto que você poderia fazer um bom trabalho, repliquei. O Dr. Eulen prosseguiu dizendo, quando comecei a trabalhar com os criminosos com problemas mentais no hospital estadual, tínhamos 3 ou 4 ataques importantes por dia entre os pacientes. Naquela época, havia mais ou menos 30 pacientes na ala. As pessoas eram algemadas, colocadas no isolamento ou ficavam restritas à ala. Os médicos e as enfermeiras andavam pelos corredores de costas para a parede, com medo de serem atacados. Depois de apenas alguns meses de limpeza, testemunhamos uma mudança completa para melhor. As algemas e o isolamento foram eliminados, e as pessoas tiveram permissão para sair e fazer coisas como trabalhar e praticar esporte. Mas o que ele fez, exatamente, para iniciar essa transformação? Precisei assumir uma completa responsabilidade dentro de mim por ter tornado os problemas concretos fora de mim, disse ele. Tive que purificar os meus pensamentos tóxicos e substituí-los por amor. Não havia nada errado com os pacientes. Os erros estavam em mim. Como explicou o Dr. Eulen, nem os pacientes nem mesmo a ala sentiam amor. Assim, ele amava tudo. Eu olhava para as paredes e percebia que elas precisavam ser pintadas, me disse ele. Mas a nova tinta não aderia. Descascava imediatamente. Eu então disse às paredes que as amava. Um dia, alguém decidiu pintá-las, e dessa vez, a tinta aderiu. Esse comentário me pareceu no mínimo esquisito, mas eu estava me acostumando às coisas que ele dizia. Finalmente, fiz a pergunta que mais estivera me incomodando. Todos os pacientes foram liberados? 2 deles nunca o foram, respondeu o Dr. Eulen. Foram transferidos para outro lugar. De resto, a ala inteira ficou curada. Se eu precisasse resumir em breves etapas o método modernizado da identidade própria por meio do Ho'oponopono que o Dr. Eulen ensina, o resultado talvez fosse algo assim. 1. Fazer uma limpeza contínua. 2. Agir em função de ideias e oportunidades que surgem no nosso caminho. É isso aí. Esse talvez seja o caminho mais curto para o sucesso jamais criado. Talvez seja o caminho de menor resistência. Talvez seja o caminho mais direto para o estado zero. E tudo começa e termina com uma frase mágica, eu te amo. Essa é a maneira de penetrar a zona de limite zero. E sim, eu te amo. Os 3 estágios do despertar.
A minha tarefa aqui na Terra é dupla. A primeira é fazer reparações. A segunda é despertar pessoas que possam estar adormecidas. Quase todo mundo está adormecido. A única maneira pela qual posso despertá-las é trabalhando em mim mesmo. Recentemente um repórter me perguntou, como você se vê daqui a um ano? No passado, eu teria feito um relato sincero do que eu esperava realizar. Falaria sobre os meus planos, metas e intenções. Mencionaria os livros que gostaria de escrever ou as coisas que eu queria ser, fazer, criar ou comprar. Entretanto, devido ao trabalho que realizei com o Dr. Eulen, não mais declaro metas ou intenções, e tampouco faço planos. Assim, respondi ao repórter com a verdade deste momento. O que quer que aconteça será bem melhor do que consigo imaginar neste momento. Essa resposta é mais profunda do que você poderá perceber à primeira vista. As minhas palavras me surpreenderam enquanto eu as pronunciava. Também revelaram onde a minha mente está hoje em dia. Estou mais interessado neste momento do que no seguinte. Enquanto presto atenção a este momento, todos os momentos futuros se expandem elegantemente. Certa vez eu disse ao Dr. Eulen, a minha intenção hoje em dia é respeitar a intenção do divino. Vim a compreender que esse despertar encerra pelo menos 3 estágios, que são praticamente um mapa da jornada espiritual da vida. Esses estágios são os seguintes. 1. Igual a 500, você é uma vítima. Praticamente todos nós nascemos sentindo que somos impotentes. A maioria permanece dessa maneira. Achamos que o mundo deseja nos prejudicar, o governo, os vizinhos, a sociedade, os caras maus, seja qual a forma que eles pareçam assumir. Sentimos que não temos nenhuma influência. Somos o efeito da causa do resto do mundo. Nós nos queixamos, reclamamos, protestamos e nos reunimos em grupos para lutar contra aqueles que nos controlam. A não ser por uma festa de vez em quando, a vida, em geral, é muito ruim. 2. Igual a 500, você está no controle. Em algum momento você assiste a um filme profundamente transformador, como O Segredo, e desperta para o seu poder pessoal. Você percebe o poder de definir intenções. Compreende o poder que tem de visualizar a coisa que você deseja, entrar em ação e consegui-la. Você começa a vivenciar um pouco de mágica. Começa a experimentar alguns resultados interessantes. A vida, de modo geral, começa a parecer bastante satisfatória. 3. Igual a 500, você está despertando. Em algum ponto, depois do segundo estágio, você começa a compreender que as suas intenções são limitações. Você começa a perceber com todo o seu poder recém-descoberto que você não é capaz de controlar tudo. Você começa a compreender que, quando se entrega a um poder maior, milagres tendem a acontecer. Você começa a se soltar e a confiar. Começa a praticar, a cada momento, a percepção da sua ligação com o divino. Aprende a reconhecer a inspiração quando a recebe, e age movido por ela. Compreende que tem escolhas, mas não o controle da sua vida. Percebe que a coisa mais formidável que você pode fazer é concordar com cada momento. Neste estágio, milagres acontecem, e constantemente o surpreendem enquanto ocorrem. Você vive, em geral, em um estado permanente de assombro, admiração e gratidão. Entrei no terceiro estágio, e talvez, a esta altura, você tenha feito o mesmo. Como você decidiu me acompanhar até aqui, vou tentar explicar melhor o meu despertar. Talvez o meu esclarecimento possa ajudá-lo a se preparar para o que você logo irá experimentar, ou a entender melhor o que você já está vivenciando. Tive um vislumbre do divino no primeiro seminário com o Dr. Eulen. Foi durante aqueles primeiros dias com ele que interrompi o meu palavreado mental. Aceitei tudo. Presenciei uma paz quase além do entendimento. O amor era o meu mantra, era a música que sempre tocava na minha cabeça. Mas esse vislumbre não parou por aí. Durante o segundo seminário, comecei a ter o que algumas pessoas chamariam de lampejos psíquicos. Enxerguei auras. Vi anjos em volta das pessoas. Recebi imagens. Ainda me lembro de ter visto gatos invisíveis ao redor do pescoço de Nerissa. Quando eu lhe disse isso, ela sorriu. Quer a imagem fosse real, quer não, ela certamente alterou o humor de Nerissa, que ficou radiante.
O Dr. Eulen frequentemente enxerga pontos de interrogação flutuando em cima da cabeça das pessoas, o que lhe indica qual pessoa ele deve chamar em um evento. Sempre que vê símbolos invisíveis sobre os seres, ele acrescenta: eu sei que isso parece loucura. Os psiquiatras encarcerariam uma pessoa que dissesse coisas desse tipo. É claro que ele está certo, mas depois que o despertar tem lugar, não há como olhar para trás. No meu primeiro fim de semana além da manifestação, interpretei o campo de energia de algumas pessoas. Elas ficaram assombradas. Acho que isso é mais uma abertura do que um domingo. Uma parte anteriormente não utilizada do meu cérebro foi ativada e se iluminou. Agora os meus olhos enxergam, quando eu permito. Eis o que eu disse ao Dr. Eulen: todas as coisas parecem falar comigo. Tudo parece vivo. Ele deu um sorriso de cumplicidade. Na ocasião do meu segundo fim de semana além da manifestação, tive outra experiência Satori. Satori é um vislumbre de iluminação, uma mostra do divino. É como se uma janela se abrisse, por um instante, nós nos amalgamássemos com a origem da vida. Essa experiência é tão difícil de descrever quanto uma flor de outro planeta, mas, ao perceber que eu podia desaparecer e experimentar o limite zero, passei por uma transformação. Essa experiência é para mim uma pedra de toque. Consigo relembrá-la e voltar a ela. Em certo nível isso é maravilhoso, pois é o meu bilhete de volta para a bem-aventurança. No entanto, em outro nível, é apenas outra memória, que me impede de vivenciar o momento presente. Tudo o que posso fazer é continuar fazendo a limpeza. Às vezes, quando estou em uma reunião, relaxo e tiro os meus olhos de foco, e consigo enxergar a verdade por trás de uma situação. É como se o tempo parasse ou pelo menos ficasse mais lento. O que percebo então é a trama subjacente da vida. É um pouco como descascar a camada superior de uma pintura e encontrar uma obra-prima debaixo dela. Você pode chamar isso de visão psíquica, visão de raio-x ou visão divina. Nesse lugar, não há confusão. Tudo é transparente. Não vivo nesse estado. Eu ainda volto para a suposta realidade. Ainda tenho desafios. Quando Larry King me perguntou se eu tinha dias ruins, eu respondi que sim. Eu ainda os tenho. O Dr. Eulen disse que sempre teríamos problemas. Entretanto, o Ho'oponopono é uma técnica voltada para a resolução de problemas. Enquanto continuo a repetir "eu te amo" para o divino e dou seguimento à limpeza, eu retorno ao lugar de limite zero. Se tentarmos explicar com palavras, o sinal que vem do zero é amor. Desse modo, dizer ininterruptamente "eu te amo" nos ajuda a entrar em sintonia. A repetição da frase ajuda a neutralizar as memórias, programas, convicções e limitações que estão atrapalhando nosso despertar. Enquanto eu vou fazendo a limpeza, estou o tempo todo entrando em sintonia com a genuína inspiração. À medida que eu ajo motivado por essa inspiração, acontecem milagres melhores do que eu jamais poderia imaginar. Tudo o que eu tenho que fazer é continuar a fazer o que estou fazendo. Mesmo neste momento, enquanto lê estas palavras, você está tendo um diálogo consigo mesmo. Você está questionando o que está lendo. Você simplesmente se identificou com essa voz e acha que ela é você. Mas não é. A divindade e a inspiração estão atrás dessas vozes. À medida que você continua a praticar o Ho'oponopono, você vai ficando cada vez mais seguro com relação ao que é efetivamente uma inspiração e o que não é. O Dr. Eulen está sempre nos lembrando que isto não é uma abordagem instantânea da cura. Ela exige tempo. Eu acrescentaria que o despertar pode acontecer a qualquer momento. Até mesmo enquanto você lê este livro. Ou sai para dar uma volta. Ou afaga um cachorro. A situação é irrelevante. O que importa é o seu estado interior. E tudo começa, e termina, com uma bela frase. Eu te amo. Princípios fundamentais do limite zero. A paz para sempre, agora, eternamente e infinitamente. 1. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo. É impossível ter consciência de tudo o que está acontecendo dentro e ao redor de nós, consciente ou inconscientemente. O seu corpo e a sua mente estão se regulando neste exato momento, sem que você tenha consciência disso.
E o ar está repleto de sinais invisíveis, desde ondas de rádio a formas pensamento, dos quais você não tem nenhuma sensação consciente. Você está na verdade ajudando a criar a sua realidade neste exato momento, mas isso está acontecendo inconscientemente, sem o seu conhecimento ou controle consciente. É por esse motivo que você pode ter todos os pensamentos positivos que quiser e ainda assim estar duro. A sua mente consciente não é a criadora. 2. Você não tem o controle sobre todas as coisas. Obviamente, se você não sabe tudo o que está acontecendo, você não pode controlar tudo. Achar que você pode obrigar o mundo a fazer o que você quer é uma viagem do ego. Como o seu ego não consegue ver grande parte do que está acontecendo no mundo neste momento, deixar que ele decida o que é melhor para você não é muito sábio. Você tem escolhas, mas não tem o controle. Você pode usar a mente consciente para começar a escolher a experiência que preferiria ter, mas precisa parar de pensar se ela vai se manifestar ou não, de que maneira, ou quando. O segredo é a entrega. 3. Você pode curar qualquer coisa que surja no seu caminho. Qualquer coisa que surja na sua vida, independentemente de como apareceu, está disponível para cura simplesmente porque está agora no seu radar. A suposição neste caso é que, se você pode sentir alguma coisa, você pode curá-la. Se você a vir em outra pessoa, e ela o incomodar, é passível de ser curada. Ou então, segundo ouvi dizer, como Oprah afirmou certa vez, se você consegue avistá-la, você a tem. Você talvez não tenha a menor ideia do motivo pelo qual essa coisa está na sua vida, ou como ela apareceu, mas você não pode abandoná-la porque agora tem consciência dela. Quanto mais você remedeia o que surge, mais livre você está para manifestar o que você prefere, porque você estará libertando uma energia aprisionada para usar em outros assuntos. 4. Você é completamente responsável por toda a sua experiência. O que acontece na sua vida não é culpa sua, mas é sua responsabilidade. O conceito da responsabilidade pessoal vai além do que você diz e pensa. Ele abarca as coisas que os outros dizem e pensam, e que aparecem na sua vida. Se você assumir a total responsabilidade por tudo que aparece na sua vida, quando alguém surge com um problema, este também passa a ser seu problema. Isso está associado ao terceiro princípio, que afirma que você pode curar qualquer coisa que surja no seu caminho. Em resumo, você não pode culpar nada ou ninguém pela sua realidade atual. Tudo o que você pode fazer é assumir a responsabilidade por ela, o que significa aceitá-la, admiti-la e amá-la. Quanto mais você remediar o que aparece, mais você ficará em sintonia com a origem. 5. O seu bilhete para o limite zero tem impresso nele a frase "Eu te amo". O passe que lhe consegue paz além de todo o entendimento, da cura à manifestação, é a simples frase de "Eu te amo". Dizê-la para o universo purifica tudo o que existe em você, de modo que você pode vivenciar o milagre deste momento, o limite zero. A ideia é amar todas as coisas. Amar a gordura excessiva, o vício, a criança, o vizinho ou o cônjuge problemático, amar tudo, enfim. Dizer "eu te amo" é o abre-te sésamo para experimentar o divino. 6. A inspiração é mais importante do que a intenção. A intenção é um brinquedo da mente, a inspiração é uma diretiva do divino. Em algum momento você se entregará e começará a prestar atenção, em vez de implorar e esperar. A intenção está tentando controlar a vida baseada na visão limitada do ego, a inspiração está recebendo uma mensagem do divino e em seguida agindo em função dela. A intenção atua e produz resultados, a inspiração atua e produz milagres. Qual das duas você prefere? Como curar a si mesmo, ou qualquer outra pessoa, e descobrir a saúde, a riqueza e a felicidade. Aqui estão duas técnicas comprovadas de Ho'oponopono para você curar a si mesmo, ou qualquer outra pessoa, de qualquer coisa que você possa notar. Lembre-se de que o que você vê em outra pessoa também está em você, de modo que toda cura é uma cura de si mesmo. Ninguém, a não ser você, precisa executar esses processos. O mundo inteiro está nas suas mãos. Em primeiro lugar, esta é a prece que Morna dizia para ajudar centenas ou até mesmo milhares de pessoas. É simples, porém poderosa. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho como um. Se eu, a minha família,
Parentes e ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais com pensamentos, palavras e ações desde o início da nossa criação até o presente, pedimos o teu perdão. Que esta prece limpe, purifique, liberte e cessione todas as memórias, energias, vibrações e bloqueios negativos, e transmute essas energias indesejadas em uma luz pura. Está feito. Segundo, a maneira de curar preferida do Dr. Eulen é dizer em primeiro lugar, sinto muito e, por favor, me perdoa. Você diz isso para reconhecer que alguma coisa, sem que você saiba o que é, entrou no seu sistema corpo-mente. Você não tem a menor ideia de como ela entrou. Você não precisa saber. Se você estiver com excesso de peso, você simplesmente assimilou o programa que o faz ficar dessa maneira. Ao dizer sinto muito, você está dizendo ao divino que deseja o perdão dentro de si mesmo para o que quer que tenha trazido isso para você. Você não está pedindo ao divino que o perdoe, você está pedindo ao divino que o ajude a perdoar a si mesmo. Em seguida, você diz obrigado e eu te amo. Quando você diz obrigado, você está expressando gratidão. Você está demonstrando a sua confiança de que a questão será resolvida para o bem maior de todos os envolvidos. A frase eu te amo transmuta a energia de enterrada influente. Ela o religa ao divino. Como o estado zero é um estado de amor puro e possui limite zero, você está começando a alcançar esse estado expressando o amor. O que acontece em seguida é da alçada do divino. Você pode se sentir inspirado a tomar alguma medida. Seja o que for, faça-o. Se você não tem certeza de que medida deve tomar, use esse mesmo método de cura na sua confusão. Quando tudo estiver claro, você saberá o que fazer. Esta é uma versão simplificada dos principais métodos de cura do Ho'oponopono modernizado. Se você gostou do conteúdo aqui compartilhado e gostaria de ler o livro completo, prestigie o autor comprando o livro físico. Que a sua experiência com os resumos dos livros aqui compartilhados seja enriquecedoras na sua vida.